Queridos, então não se deixe ser enganado pelas forças das trevas. Queridos, é só você ler a Bíblia. Quando você vai para o Antigo Testamento, nós sabemos que a Bíblia ela é dividida por duas partes, Antigo e Novo Testamento. Onde uma parte é 49 e a outra 27. Essa 27 é o Novo Testamento. Queridos, é necessário que nós possamos estudar as histórias dos pioneiros, dos patriarcas, dos primeiros profetas, dos homens que Deus usaram, homens que morreram, para que esta palavra chegasse na minha mão e na sua mão. Queridos, estudemos a história dos valdenses. Muito deles, queridos, eles sabiam que mesmo eles levando a verdade, muito deles iam e não voltavam mais. Amados, Satanás hoje está mostrando um evangelho diluído, um evangelho com mistura. Ele está misturando a mentira com a verdade. E somente aqueles que estão atentos, que estão estudando e seguindo fielmente o que a palavra de Deus diz, está acompanhando. E o que Satanás está fazendo, ele está fazendo, pegando o mundo e lançando contra essas pessoas para calar o povo de Deus. Queridos, sabe por que as fogueiras ainda não estão acesas? Sabe por que o mundo ainda não persegue o povo de Deus? Porque o povo de Deus não está, queridos, fazendo fielmente o que Deus pede, irmãos. Nós não estamos pregando da maneira como nós deveríamos, queridos. Jesus já era para ter voltado. Nós sabemos bem disso. Hoje, Satanás, querido, ele coloca tanto entendimento no meio do povo de Deus. É muita TV que você fica 2, 3, 4 horas na frente de uma TV, na frente de uma Netflix, na frente de programas televisivos, queridos. Nós perdemos muito tempo com as diversões deste mundo e nós não nos preocupamos em pregar a verdade. Querido, nós somos os remanescentes, nós somos o povo que Cristo nos chamou para os últimos dias para pregar a verdade pura e santa como ela é. E muitos estão se acovardando porque quando as pessoas vêm contra você, você muitas das vezes age como Pilatos, como a gente bem estudou na lição da escola sabatina, como a gente estuda na palavra de Deus, que Pilatos ali, ele foi manipulado, ele foi ali regido pelos líderes religiosos, ele usou as pessoas, a população, para que levar Jesus à morte, aonde o mundo escolheu um ladrão, escolheu, queridos, Barrabás. E Jesus foi crucificado, ele tentou salvar dele, o cargo dele, o posto dele, mas nós sabemos o fim trágico que Pilatos teve, queridos, isso não é diferente conosco, porque a palavra de Deus, no livro de Mateus, ele diz, aquele que tentar salvar sua vida, este perdê-la-á. E quem perder a vida pelo evangelho, este achará, queridos. Nós sabemos que muitos de nós seremos mártires. Nós iremos ser torturados, tanto psicologicamente, como já acontece no nosso meio. Pessoas que são torturadas psicologicamente, pessoas que tentam calar sua boca, que tentam te paralisar, para você não pregar a verdade, são pessoas do nosso meio, queridos. Não tenha medos, querido. A ordem que Cristo deu para você e para mim foi para marchar. Se você tiver de morrer pela verdade, queridos, faça como Paulo. O viver, queridos, é lucro. Paulo, quando diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo não estava preocupado pelas pauladas que ele pegou, pelas surras que ele pegou. Paulo não estava preocupado pelas prisões que ele encarou. Ele, querido, foi decapitado por pregar a verdade. Jeremias denunciou o pecado de Israel, do próprio povo de Deus. Deus usou Jeremias para pregar contra o seu próprio povo, ao qual Jesus veio morrer. Um povo que se afastou da verdade, se afastou da lei. Um povo que estava trilhando um caminho ao qual era desagradável para Deus. Querido, Deus pegou o seu povo rebelde, que tinha o rejeitado, Deus colocou eles na mão de Nabucodonosor. Eles foram servir de escravo para um rei ímpio, queridos. E como assim? Como que hoje a gente tem que ver mentiras
injustiças, a gente vê tantas coisas erradas porque você faz parte dessa sua igreja, você tem que ficar calado. Não, queridos, Cristo usou Jeremias como trombeta para denunciar o pecado de seu povo. Querido, Deus não esconde pecado, Deus tira debaixo do tapete, ele põe a claras. Lembra de Acã, queridos? Quando Josué vai para a batalha, que Josué perde, mesmo ele em número de pessoas que era maior, Josué perde a batalha. Queridos, ele vai orar a Deus e Deus mostra o pecado. E Deus ainda mostra por quem o pecado veio, foi pela Acã. Acã foi colocado no arraial de Israel. E Deus o apontou perante ali todo mundo, queridos. Deus nunca mudou e jamais mudará. Cristo é o mesmo. Se nós tratarmos o pecado como na época como Jesus usou os seus santos para lidar, queridos, essa tragédia que hoje acontece dentro das igrejas não estaria, queridos. Acontece porque nós não usamos a palavra de Deus como assim diz o Senhor. Nós não seguimos a palavra de Deus, nós temos medo do homem. Nós muitas das vezes queremos salvar o nosso trabalho, o nosso cargo, a nossa posição. Aí nós queremos estar de bem com todo mundo. Queridos, cuidado, porque a palavra de Deus já diz pra gente, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então, querido, não se deixe ser intimidado pelos homens, por autoridades, queridos, que muitas das vezes abusam do poder eclesiásticos. A gente vê isso em muitas igrejas, a gente vê isso em muitos lugares, pessoas que abusam daquilo que foi lhe confiado. Mas, queridos, eu quero te dizer que este mundo, as pessoas, o mundo, todas as igrejas estão nas mãos do Senhor. E Cristo diz que ai daquele que serve de pedrinha para um desses pequenininhos cair, então não te preocupa. Porque quando Cristo vier, irá começar a cair de cima para baixo, porque muitos dos pequenininhos que atropelam, que caem, é por conta de quem está aqui. Querido, quando Deus constituiu uma liderança na antiguidade, era para cuidar, para conservar da igreja, para cuidar. Então, queridos, ali quando Acã comete o pecado, ele é apontado, ele é mostrado por todo o arraial de Israel. E não só Acã, mas sua família e os seus que estavam do lado dele foram destruídos, queridos. Ele se encontra perdido e todos aqueles que foram com ele. Não sou eu quem falei a palavra de Deus. Eu não posso deixar de pregar o que a palavra do Senhor me manda. Nem que isso venha custar a minha vida. Eu não posso sair atacando as pessoas, eu não posso faltar com desrespeito. Não, querido, nós precisamos respeitar as autoridades. Nós precisamos. Davi, quando foi constituído por rei, mesmo Saul agindo pelo inimigo, sendo usado pelo inimigo, Davi o respeitou. Davi teve a oportunidade de fazer mal para Saul, mas ele era nobre. Ele pertencia, querido, à corte celestial. Davi, ele tinha sangue azul, ele tinha nobreza e educação celestial. É o que falta para nós hoje. Muito povo de Deus hoje é pobre da educação celestial. Entendeu? Então, queridos, Davi teve a oportunidade e não fez. Davi colocou Saul nas mãos de Deus. Davi seguiu a palavra de Deus, ele obteve muito sucesso. Nós sabemos, né, que às vezes, quando a gente fala de Davi, só quer falar do pecado de Davi. Queridos, olha as coisas boas que Davi fez. O homem foi titulado segundo o coração de Deus. Irmãos, aprendemos saber o que é o verdadeiro amor, o que é piedade, o que é misericórdia. O povo de Deus quer viver muito além, esquece da misericórdia. Querido, Cristo não te chamou para você julgar. Cristo não nos chamou, querido, para a gente ser juízes das pessoas. Cristo te chamou para pregar a verdade nua e crua como ela é. Cristo nunca pediu para você enfeitar o evangelho para as pessoas aceitar. Hoje a pessoa tem medo de pregar a verdade. Nas igrejas a gente vê o que está acontecendo. Almas não estão se convertendo verdadeiramente. O mudanismo está dentro da igreja e as almas que verdadeiramente quer Cristo está perecendo.